Oi amigos, beleza? Continuando então nossa série de vídeos de termologia, mais especificamente de calorimetria, nessa aula nós vamos introduzir três conceitos muito importantes para a calorimetria, que são as medidas de calor. O primeiro deles é a quantidade de calor, que a gente representa pela letra Q. Para que ela serve? Ela avalia essa grandeza, ela avalia o calor trocado. Por que eu coloco trocado entre aspas? Porque quando eu falo trocar, parece que é uma coisa que eu tenho. E o corpo ele tem energia térmica, energia interna, e a transição é o calor. Então é meio ruim esse termo que se usa, é muito comum usar a troca de calor, mas só para você não confundir, para ficar claro, não é uma coisa que eu tenho e eu troco. O calor ele é a transição de energia. E aqui, com a quantidade de calor, eu vou medir essa transição de energia, essa energia que está passando do corpo mais quente para o mais frio espontaneamente. Beleza? Quais são as unidades? Como calor é energia, a unidade de medida no SI é Joule. Trabalho e energia no SI a gente mede em Joule. Só que tem uma que é mais usada, que é a caloria. Inclusive no nosso dia a dia a gente ouve falar muito de caloria. Como que eu passo de caloria para joule? Para passar de caloria para joule é só você multiplicar por 4,18. Tá? Esse é o valor aproximado. Isso porque uma caloria ela vale aproximadamente 4,18 joules. Então, quando eu multiplico por 4,18, eu chego ali em joules, tá bom? Mas o que é essa uma caloria? Imagina que eu tenho uma gota de água aqui, eu dei um zoom nela aqui. E aí eu coloco ela no fogo, de alguma forma em contato com alguma coisa mais quente. Vai passar a energia do fogo, que com certeza está mais quente que 20 graus Celsius, para a água. Se passar exatamente uma energia de 1 caloria, então só 1 caloria, essa água, esse 1 grama de água, no masculino, em 1 grama de água, ele vai aquecer 1 grau Celsius. Então aqui, vai chegar lá no 21. Então, 1 caloria é a quantidade de energia necessária para aquecer 1 grau Celsius, 1 grama de água, beleza? Agora uma coisa muito importante que você precisa entender desde agora. Você acha que toda vez que tiver troca entre aspas, né, de calor, que a gente estava representado lá pela letra Q, né, de quantidade de calor, você acha que vai ter uma mudança de temperatura? Você acha que vai ter um ΔT, né, variação de temperatura? Não, nem sempre. Como assim? Nem toda vez que eu colocar uma água no fogo, a água vai esquentar. É isso mesmo que eu estou querendo dizer. Então, olha só, nem sempre vai ter mudança de temperatura. Já vou te explicar por que disso, tá? Imagine que você tem lá água a 20 graus Celsius, agora não é mais 1 grama só, né? Agora é um bocado aqui de água. E aí você vai colocar essa água no fogo. Então, colocou a água no fogo, vai passar o tempo, essa água vai subir de temperatura. Você tirou da torneira, você sabe que quando você coloca ela no fogo, lá, né, numa vasilha com água no fogo, elas vão subir de temperatura. Beleza. Quando eu tenho essa mudança de temperatura, eu tenho esse aumento aqui, nesse tempo que passou, o que aconteceu com a água, com as partículas de água, é que elas ganharam energia e começaram a vibrar mais. Então aqui nesse trecho, nesse pedaço do tempo aqui, houve um aumento de agitação. Toda vez que tiver um aumento de agitação, eu vou chamar esse tipo de calor sensível. Você, se colocar a mão lá, você sente, por isso sensível, você sente que a temperatura está subindo. Então eu vou chamar de calor sensível. Toda vez que tiver calor sensível, vai ter mudança de temperatura. Então muda a temperatura. Beleza? Agora, quando chegar em 100 graus Celsius, se eu tivesse um termômetro ali, ele ia mostrar que a água ia começar a virar vapor. Então olha só, aqui vou colocar aqui, né, o vapor de água saindo aqui.
A água começa a vaporizar, mas o termômetro ia indicar que a temperatura continua a mesma. Você sabe que se eu comparar o estado líquido com o estado gasoso, no estado gasoso as partículas estão muito mais soltas. Então o que aconteceu daqui para cá? Houve uma quebra de ligações. Então a energia, em vez de ser usada para aumentar a temperatura, para aumentar a agitação, ela foi usada para quebrar as ligações. Toda vez que eu tiver essa quebra de ligações, eu vou chamar de calor latente. Latente por quê? Porque ele está escondido. Eu estou colocando energia, a temperatura não está subindo. O que está acontecendo? Ele está quebrando ligações. Eu não consigo perceber no termômetro isso. Tá bom? Então eu vou chamar aqui de calor latente. No calor latente, o que acontece? Muda o quê? Muda o estado. Então aqui muda o estado físico da matéria. Tá bom? Observe que eu coloquei um asterisco aqui porque acontece um ou outro. Em física a gente só trabalha com substâncias puras. Em química vai ser um pouco mais complicado porque você vai estudar também misturas. Aqui não. Aqui ou muda a temperatura, ou é calor sensível, ou é calor latente. Beleza? Então, relembrando esse gráfico que a gente viu anteriormente. Você tem temperatura por tempo. Pegou lá a água a 20 graus Celsius, né, aplicada aqui nessa situação. Colocou ela no fogo. Foi subindo, subindo, subindo. Na hora que chegou em 100, o que é o 100? O 100 é o ponto de ebulição da água, né, no nível do mar. E aí ela começou a virar vapor. Nesse ponto ali, a temperatura fica constante até toda a água virar vapor. Então vamos anotar isso aqui, ó. Eu tenho a princípio líquido, começou a vaporização, exatamente no ponto de ebulição, eu vou ter líquido mais gás. Depois que acabar todo o líquido, toda a água virar vapor, a temperatura volta a subir. Aí eu tenho só gás, beleza? E aí, qual tipo de calor que eu tenho em cada trecho? Como que eu tenho só líquido e a temperatura está subindo, eu vou ter calor sensível. Como ali eu tenho líquido e gás, está mudando de estado, não está mudando de temperatura, eu vou ter o calor latente. Depois volta a subir a temperatura, não tem mais troca de estado, então aqui eu tenho o calor sensível de novo. Então lembra disso, é informação muito importante. Toda vez que tiver mudança de temperatura em física, que tiver ΔT, você vai ter calor sensível. Toda vez que tiver mudança de estado, aí a temperatura vai ficar constante porque está quebrando ligações. É o calor latente. Essa aula é muito importante, então qualquer coisa volta aqui, revisa esses conceitos. Lá para frente nós vamos trabalhar detalhadamente o calor sensível e o calor latente. Tá bom? Espero ter te ajudado, fique comigo nos próximos vídeos e tudo de bom!